Olá, boa noite. Tudo bem com você? Espero que sim, que você tenha tido uma ótima quarta-feira, que esteja agora descansando no seu lar, você, sua família, que estejam todos bem. Se por acaso estiverem passando por dificuldades, paciência e fé, que isso aí vai passar também. Bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, ao vídeo de hoje. Você está no canal Conexão Espiritual e eu sou o irmão Souza. Teria o maior prazer hoje de falar com você sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Hoje nós teremos o capítulo número 11 do livro Princípios do Evangelho. É um capítulo muito especial e eu conto com você para juntos aprendermos sobre a vida de Jesus Cristo. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sou muito grata por estarmos juntos aqui no canal Conexão Espiritual. Se você está gostando do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos. Assim, você não perderá nenhuma inspiração e ensinamento espiritual que compartilhamos por aqui. Ah, e não se esqueça de deixar o seu like e comentário nos vídeos que mais gostou, pois isso ajuda muito a fortalecer a nossa comunidade e alcançar mais pessoas em busca de conexão espiritual. Conto com você para fazermos juntos uma linda jornada de crescimento espiritual e compartilhar essa luz com o mundo. Muito obrigada e espero te ver sempre por aqui. Olá, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos mais uma vez ao vídeo de hoje. E hoje nós iremos tratar de um assunto muito especial. Eu estava querendo dividir esse vídeo em 2 ou 3 blocos, porque eu queria falar hoje, além da aula de hoje, eu queria falar também sobre o hino No Monte e a Bandeira número 4, que é um hino que eu gosto muito de cantá-lo. Acho que quando eu estou cantando eu consigo me conectar também ao Pai Celestial. E ainda iria falar também sobre um jovem que vai para a missão no próximo mês de setembro, o nosso irmão Victor, filho do meu amigo, do meu irmão Daniel Santos. Victor será o Helder Santos e irá para a missão Belo Horizonte, lá em Minas Gerais, ou Terra Boa. Por coincidência, onde eu também servi, então para mim a melhor missão do mundo, não sei para você. Bom, mas como a aula de hoje ela é um pouco extensa e eu gosto muito disso, vamos falar hoje apenas sobre a aula do capítulo 11 de Princípios do Evangelho. Eu pergunto para você, já para a gente começar aqui, o que você está achando do canal, o que você está achando dos vídeos, se você que está assistindo, está acompanhando, deixa um comentário aqui, se você está gostando, o que pode melhorar. Pode ter certeza que a sua sugestão será recebida com alegria e não com irritação. Eu quero muito fazer desse canal o melhor canal para você que está assistindo. Então dê a sua sugestão, o que pode melhorar e mostre o que está bom para você, para que assim a gente possa ser guiados ainda melhor aqui no canal. Mas vamos falar agora sobre a vida de Jesus Cristo. Mas antes, eu não posso esquecer de agradecer a você que está chegando, você que está deixando a sua inscrição, seu like, seus comentários, agradecer pela sua ajuda, seu apoio. Eu sempre peço, se você não gosta, não precisa se sentir obrigado a assistir aos vídeos. Fique totalmente à vontade, a nossa amizade vai ser a mesma, sem problema algum. Mas se você gosta, você é muito convidado a estar conosco, deixar a sua inscrição, seus comentários e também o seu like, que é muito importante. Vamos lá então. Meus irmãos e minhas irmãs, a vinda de Jesus Cristo à Terra, ela era muito necessária, porque todos nós que já nascemos aqui, que iremos nascer ainda, nós dependíamos de Jesus Cristo para voltarmos a viver com Deus. Por ser uma tarefa tão necessária, todos os profetas que viveram antes de Cristo, desde Adão até Cristo, testificaram que ele viria. E os profetas depois de Cristo testificaram que ele veio. Isso é um acontecimento maravilhoso, o maior acontecimento da história da Terra. Todos nós precisamos, irmãos, estudar a vida de Jesus Cristo, aprender com ele e segui-lo por toda a vida, sermos fiéis a ele. Para começar, nós vamos aprender um pouco por que Adão já sabia o nome do Salvador, que seria Jesus Cristo. Isso está escrito
em Moisés, capítulo 6, versículos 51 e 52. Mas olha só quantos nomes ou quantos apelidos Jesus Cristo ele recebeu por ser o nosso Salvador. Tem uma lista aqui de vários nomes, mas olha só, ele é conhecido como Salvador, Redentor, Pão da Vida, Senhor, Criador, Filho do Deus vivo, Filho unigênito, Filho amado, Santo de Israel, Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Rei dos reis, Cabeça da igreja, Todo-poderoso, Homem Alfa e Ômega, Mestre, Rei dos judeus, Sumo sacerdote, Profeta, Professor, Emanuel, Advogado, Mediador, Juiz, Principal pedra de esquina, Autor e consumador da fé, Cordeiro de Deus, Bom pastor, Pastor e Bispo das almas, o Verbo, Fonte de águas vivas, a Rocha, o Messias, a Videira verdadeira, o Renovo, o Noivo, Aurora, Siló, o Leão da tribo de Judá, a resplandecente estrela da manhã, a imagem do Deus invisível, o Eu Sou, Filho do Homem, Carpinteiro, o caminho, a verdade e a vida, Rei de Israel, o Cristo. Estes são apenas alguns dos nomes pelos quais Jesus é conhecido nas Escrituras Sagradas. De todos esses aqui, eu pergunto para você quais você já conhecia e quais você ainda não conhecia. Fala aqui para mim nos comentários. Então, além de Adão, Enoque também viu que Jesus morreria na cruz e ressuscitaria. Noé e Moisés também testificaram de Cristo. Aproximadamente 800 anos antes que o Salvador nascesse aqui na terra, Isaías viu e previu a sua vida. Ao ver todo o sofrimento e a angústia pelas quais ele passaria, a fim de pagar o preço por nossos pecados, o profeta Isaías exclamou: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro, foi levado ao matadouro. Nefe, um profeta do livro de Mórmon, também teve uma visão do nascimento e da missão do Salvador. Nefe viu uma virgem e um anjo explicou para Nefe: a virgem que vês é a mãe do Filho de Deus, segundo a carne. Nefe então viu a virgem segurando uma criança nos braços. O anjo declarou: eis o Cordeiro de Deus, sim, o Filho do Pai eterno. Aproximadamente 124 anos antes do Salvador nascer, o rei Benjamim, outro profeta nefita, também anteviu a sua vida. E ele disse: pois eis que o tempo se aproxima e não está muito longe, em que, com poder, o Senhor onipotente que reina, que era e é de toda a eternidade para toda a eternidade, descerá dos céus no meio dos filhos dos homens, e habitará num tabernáculo de barro, e fará grandes milagres entre os homens, como curar os enfermos, levantar os mortos, fazer andar os coxos, dar vista aos cegos, fazer ouvir os surdos e curar toda espécie de enfermidade, e expulsará demônios, ou seja, os espíritos malignos que habitam no coração dos filhos dos homens. E eis que sofrerá tentações e dores corporais, fome, sede e cansaço, maiores do que o homem pode suportar sem morrer. Eis que sairá sangue de cada um de seus poros, tão grande será a sua angústia pela iniquidade e abominações de seu povo. E ele chamar-se-á Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Pai dos céus e da terra,
o Criador de todas as coisas desde o princípio, e sua mãe chamar-se-á Maria. Pergunto para você, depois dessas profecias previstas pelos profetas, quais as profecias que você mais gosta de lembrar quando se refere a Jesus Cristo, a vida que ele teria aqui na Terra? Quais são os seus sentimentos a respeito deste sofrimento que Jesus Cristo passou aqui na Terra? O que você consegue sentir sobre isso? No capítulo de Atos, capítulo 10, versículo 43, lá no livro de Atos, fala o seguinte: dele dão testemunho todos os profetas, de que pelo seu nome todos os que nele crerem receberão o perdão de pecados, dos pecados. Então, Jesus Cristo, ele foi, como nós já falamos, ele foi profetizado, ele foi predito e também após a sua vida aqui na Terra, ele foi reconhecido como o Salvador do mundo e todos aqueles títulos que nós já vimos aqui. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esse é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Olá, tudo bem? Enquanto o irmão Souza vai beber uma água, eu estou aqui para te lembrar de que este canal traz diversas mensagens inspiradoras dos membros e líderes da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, para te conectar sempre mais ao nosso Pai Celestial e ao nosso irmão e Salvador Jesus Cristo. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal Conexão Espiritual e deixar o seu like e seu comentário, caso seja este o desejo de seu coração. Vamos agora ao próximo bloco, com fé e amor a Deus. Você sabe o que significa unigênito do Pai? Jesus Cristo, ele também é chamado de unigênito do Pai. Por quê? Se você lembra bem da história do nascimento de Jesus Cristo, essa história ela está registrada naqueles primeiros livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João. Eles falam claramente que Jesus Cristo nasceria de uma virgem chamada Maria. E Maria, ao saber que estava grávida, ficou muito surpresa, né? Ela não entendia, porque ela ainda era virgem, como que ela poderia conceber um filho. Ela estava prometida a José, quando o anjo do Senhor lhe apareceu. O anjo disse que ela seria a mãe do Filho de Deus. Ela então perguntou como isso seria possível, já que ela era virgem. Disse-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Assim, Deus, ele é o Pai literal do Espírito, é o Pai espiritual de Jesus Cristo. Tornou-se o Pai literal de Jesus Cristo, o nosso Deus, o nosso Pai eterno. E por isso ele é unigênito, porque ele nasceu de um pai espiritual, que é Deus, e uma mãe terrena, que é Maria. Ele herdou, Jesus foi a única pessoa na terra que nasceu de uma mãe mortal e de um pai imortal, melhor dizendo, né? Um pai imortal. Essa é a razão porque ele é chamado de filho unigênito do Pai. Ele herdou poderes divinos do Pai eterno, do seu Pai, e de sua mãe ele herdou a mortalidade, estando sujeito a fome, sede, fadiga, dor e morte. Lembrar você que ninguém poderia tirar a vida de Cristo sem que ele concebesse, sem que ele deixasse. Como ele mesmo disse em João, capítulo 10, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Então Jesus Cristo, ele voluntariamente, ele se sacrificou por nós. Mas nesse ponto aqui, queria que você entendesse por que Jesus Cristo é unigênito. Muitos chamam de primogênito, também é primogênito, vamos explicar sobre isso em outro momento. Mas é unigênito porque ele é o único ser na terra que nasceu de uma mãe mortal e um pai imortal. O que eu vou trazer agora parece muito óbvio, mas muita gente não parou para pensar sobre isso, ou se parou, viu e constatou isso que nós vamos falar agora. Jesus Cristo, ele viveu uma vida perfeita.
Desde a sua juventude, Jesus obedeceu o que o Pai Celestial queria dele. Sob a orientação de Maria e José, o seu pai terreno, Jesus ele cresceu como qualquer outra criança, brincando, aprendendo. Ele amava a verdade e a ela obedecia. Em Lucas, nós lemos o seguinte: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Isso também a gente vê em Doutrina e Convênios. Quando Jesus tinha 12 anos, você vai lembrar agora deste episódio, eles foram ao templo, que era costume da família, e na hora de voltar para casa, Maria e José se deram conta que estava faltando Jesus Cristo, né? E eles procuraram por Jesus durante 3 dias, conta as Escrituras. No terceiro dia, eles encontraram Jesus onde? Perguntinha para você responder. Onde Maria e José encontraram Jesus aos 12 anos de idade? É isso mesmo. Eles o encontraram no templo, no meio dos sábios do templo, dos sacerdotes e dos sábios. E diz as Escrituras que, e aconteceu que passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, e eles estavam ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Isso está em Lucas capítulo 2, versículo 47. José e Maria ficaram aliviados por encontrar Jesus Cristo, por encontrar Jesus, que ainda era só Jesus. Mas maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: filho, por que fizeste isto para conosco? Eu e o teu pai estávamos ansiosos e preocupados com você. Você nos deixou preocupados. A resposta de Jesus foi: não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Ele estava se referindo ao Pai Celestial. Ele estava tratando dos assuntos do seu Pai Celestial. Está em Lucas capítulo 2, versículo 48 a 49. Para poder cumprir sua missão, Jesus precisava fazer a vontade de Deus, o Pai, porque ele lembra que ele foi escolhido lá no Conselho dos Céus para ser o nosso Salvador. Então Jesus veio à Terra não para ser uma pessoa normal, uma pessoa comum que viveria assim como nós, aprenderia, ensinaria e morreria. Não, Jesus veio para ser o nosso Salvador. E para isso ele precisava cumprir todas as ordens do Pai Celestial, do nosso Deus. Ele falou o seguinte: mas eu falo como meu Pai me ensinou, eu faço sempre o que lhe agrada. João capítulo 8. Quando Jesus tinha 30 anos de idade, ele finalmente começou o seu ministério. E como foi que ele começou esse ministério? Ele procurou João Batista. João batizava as pessoas na água. Jesus foi até João e disse que gostaria de ser batizado por João Batista. Vocês conhecem mais ou menos a história. João disse: que é isso? Eu que careço de ser batizado por ti, e vem tu a mim? Ou seja, João reconheceu que aquele homem não necessitaria do batismo, porque ele, segundo João não era digno de amarrar os seus sapatos, as suas alparcas, né? Mas Cristo disse: isso teria que acontecer para que se cumprisse toda a justiça. Então desceram ambos, João e Jesus, às águas do Rio Jordão. João batizou Jesus. Quando João batizou Jesus, Deus o Pai falou o seguinte: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Imediatamente o Espírito Santo desceu em forma de uma pomba, como diz as Escrituras em Mateus capítulo 3, por exemplo. E nós poderemos ver, mais uma vez, que Jesus Cristo, olha só as palavras das Escrituras. Logo após o batismo, Jesus passou 40 dias e 40 noites jejuando para poder se apresentar a Deus. Ele iria começar o seu ministério. Ele iria começar verdadeiramente a sua missão aqui na terra, que era não só de dar a vida por nós, mas de nos ensinar a viver. Pense nisso. Ele deu a vida por nós, mas além disso, ele nos ensinou a viver. Depois desses 40 dias e 40 noites jejuando, ele foi levado ao deserto e Satanás o tentou. Você conhece a história. Por 3 vezes Satanás o tentou. E com a força espiritual que ele estava, ele expulsou Satanás da sua presença. Satanás não teve poder sobre Cristo. E a Escritura diz que Jesus Cristo manteve-se sem pecado, o único ser perfeito a viver nessa terra.
Eu pergunto para você, você já parou para pensar sobre isso? O que Jesus Cristo representa para você? O que o Salvador representa na sua vida? Você já parou para pensar que ele veio, nasceu de uma mãe mortal, passou por fome, sede, dores, cansaço, fadiga, né? E tudo isso para depois ainda começar o ministério espiritual que ele precisava e pensando em mim, pensando em você e não pensando nele. E também obedecendo às ordens do Pai. Então, o que você pensa sobre isso? Sobre a importância que nós estamos dando ao Salvador Jesus Cristo. A importância que nós estamos dando para Ele. Nós nos conectamos diariamente, meu celular está um pouco longe aqui, ao nosso celular. Nós nos conectamos praticamente diariamente ao computador. A internet para a gente hoje é algo essencial, que a gente não vive sem. Se você está com um celular sem internet, você já fica preocupado. Nossa, estou sem internet. Mas e a conexão com Deus? E a conexão com o nosso Salvador Jesus Cristo? Como é que anda? Para a gente pensar sobre este ponto. Olá, irmãs e irmãos. Tudo bem com vocês? Eu estou aqui para convidá-los a se inscrever no canal Conexão Espiritual e deixar o seu like e o seu comentário, caso você realmente sinta este desejo. No próximo bloco teremos uma mensagem muito especial do Evangelho de Jesus Cristo e de sua igreja, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Próximo ponto é o seguinte: além de sacrificar por nós, Jesus Cristo também nos ensinou a amar e a servir uns aos outros. Essa parte aqui é uma das partes que eu mais gosto dos ensinamentos do Salvador. Lembrando, ele não veio só dar a vida por nós, ele veio nos ensinar a viver. Porque se nós não aprendermos a viver, o sacrifício que ele fez se torna inútil para nós, sem valor, sem efeito, digamos assim, se torna nulo para nós, porque nós não aprendemos a viver o que ele ensinou. Como o Salvador nos ensinou a amar e a servir uns aos outros. Nós vimos isso nas Escrituras, especialmente nos relatos daqueles primeiros livros falando sobre a vida de Cristo. Depois de seu jejum e seu encontro com Satanás, Jesus começou finalmente o seu ministério público. Ele veio à Terra não só para morrer, como eu já disse para você, mas também para nos ensinar a viver. Ensinou que existem 2 grandes mandamentos. Primeiro, amar a Deus de todo o coração, mente e força. E o segundo mandamento, como ele mesmo diz, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo, ou amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Você se ama? Se você disser que não, é complicado, né? Mas devemos amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Aquela velha regra de ouro: não devemos fazer aos outros o que não queremos que os outros façam conosco, porque nós não iríamos fazer aquilo conosco, não é? Isso está em Mateus capítulo 22. Sua vida foi um exemplo de como devemos obedecer a esses 2 mandamentos. Se amarmos a Deus, confiaremos nele e guardaremos todos os seus mandamentos. E se amarmos ao nosso próximo, nós iremos ajudá-lo, servir ao nosso próximo, a aliviar o seu fardo. Jesus passou a vida servindo aos outros. A vida de Cristo, pode prestar atenção, era servindo, ajudando a aliviar o fardo dos coxos, dos cegos, dos surdos, do mudo, do pecador, sempre aliviando o fardo daqueles que estavam sofrendo. Jesus passou sua vida servindo, curou-os de doenças, fez os cegos enxergarem, os surdos ouvirem e os paralíticos andarem. Certa vez, quando estava curando os doentes, ficou um pouco tarde. Você lembra desse episódio? Está lá em Mateus capítulo 14. Ele poderia ter mandado todo mundo embora para suas casas, mas o que ele fez? Ele abençoou 5 pães e 2 peixes. E ao abençoar, ele fez um grande milagre da multiplicação. E ele conseguiu alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Está em Mateus também, capítulo 14. Ele ensinou que a qualquer momento que encontrarmos pessoas com fome, com frio, nuas ou solitárias, devemos ajudá-las em tudo que for possível. Quando ajudarmos outras pessoas, estamos servindo ao Senhor. Como ele mesmo diz, né? Quando fizesse a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Ah, irmão Souza, mas é tão difícil servir porque a gente não sabe quando é que a gente deve servir, quando é que a gente não deve servir.
Eu tenho certeza que se você está com a inspiração do Espírito Santo, você vai saber o que fazer no momento que você se encontrar em dúvida. Servir, como diz o profeta do livro de Mórmon, quando nós estamos servindo ao nosso próximo, estamos somente servindo ao nosso Deus. Jesus amou as pessoas de todo o coração. Com frequência, ele era tomado de tão grande compaixão que chorava. Amava as crianças, os idosos e as pessoas mais humildes e simples que tinham fé nele. Amava os pecadores com grande compaixão e os ensinou a se arrependerem e ser batizados. Ele ensinou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Jesus amava até mesmo aqueles que faziam mal contra ele. Ele não desejava que não desejavam arrepender-se. Mesmo aqueles que não se arrependiam, ele continuava amando. A gente vai lembrar dos momentos finais dele na cruz. Porque no final de sua vida, ao ser pendurado na cruz, ele orou a Deus, orou ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele ensinou: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. De que maneira nós podemos sentir esse amor de Jesus Cristo? Deixa eu perguntar para você agora, aqui, cara a cara. De que maneira Jesus Cristo ama você? Pode pensar sobre isso? Se puder escrever nos comentários, melhor ainda. Mas se não, pensa aí com você de quais as maneiras que Jesus mostrou que ama você. Tá bom? Agora nós passaremos para a próxima parte da aula de hoje, que é um dos objetivos também, ou uma das missões de Jesus Cristo aqui na Terra. Ele veio para nos ensinar, lembra disso? Para dar a sua vida por nós, cumprir as promessas lá do Conselho dos Céus, nos dá a oportunidade de nos arrependendo, sermos perdoados de nossos pecados. Mas para que isso acontecesse, ele precisava nos ensinar. E ele nos ensinou, mas ele nos ensinou a tal ponto que ele deixou também preparado para, depois que ele fosse ao Pai, aquele ensinamento continuasse perdurando. Para isso ele estabeleceu a Igreja de Jesus Cristo na Terra. Jesus ele desejava que o seu evangelho fosse pregado às pessoas de toda a face da terra. Assim ele escolheu 12 homens, que seriam chamados de apóstolos, 12 apóstolos, para testificar dele. Eles foram os primeiros líderes da sua igreja. Receberam a autoridade do sacerdócio para agir em seu nome e para fazer as obras que eles viram ele fazer. Os que receberam a autoridade deles também podiam ensinar, batizar e realizar outras ordenanças em nome de Jesus Cristo. Após a morte do Salvador, eles continuaram sua obra, até que o povo se tornou tão iníquo que mataram os apóstolos. Então Jesus Cristo, entenda, ele estabeleceu a sua igreja aqui na terra. Naquele instante, quando ele falou para Paulo: e eis que eu te digo que tu és Paulo, e sobre esta pedra edificareis a minha igreja. Ele estava falando de uma forma não literal aquela pedra, mas a pedra da revelação. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a igreja ela existiu até a morte dos apóstolos, quando o povo se tornou iníquo. E agora eu vou falar para você a parte que é, de fato, a parte mais importante da aula de hoje. Deixa eu ver quanto tempo a gente já vamos com quase 30 minutos, 20 e poucos minutos. Mas é a parte mais importante. Eu convido você, em espírito de oração, a acompanhar comigo os relatos da missão cumprida do Salvador Jesus Cristo. Ele veio à Terra e ele consumou a missão que lhe foi dada. Ao aproximar-se o final do seu ministério mortal, Jesus preparou-se para fazer o grande sacrifício por todos os pecados da humanidade. Ele foi condenado porque testificou ao povo que era o Filho de Deus. Na noite antes da sua crucificação, Jesus foi a um jardim chamado Jardim de Getsemane. Alguns chamam de Getsemane. Logo encheu-se de profunda tristeza
e chorou enquanto orava. Um apóstolo moderno do Salvador, chamado Orson F. Whitney, viu numa visão o sofrimento do Salvador. Vendo o Salvador chorar, ele disse: "Fui tão tocado pelo que via que também chorei. Solidário com o Salvador, todo o meu coração se abriu para ele. Amei-o de toda a minha alma e não quis outra coisa senão estar com ele." Jesus, indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: "Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres." Numa revelação moderna, o Salvador descreveu quão grande foi o seu sofrimento, dizendo que este sofrimento o fez tremer de dor e sangrar por todos os poros, e sofrer tanto no corpo como no espírito. Ele padeceu segundo a carne, tomando sobre si nossas dores, nossas enfermidades e nossos pecados. Nenhum mortal consegue entender quão grande foi a sua carga. Ninguém poderia suportar tal agonia corporal e espiritual. Desceu abaixo de todas as coisas, para que fosse em tudo e através de todas as coisas a luz da verdade. Entretanto, o seu sofrimento ainda não estava completo. Apesar de ter suado sangue por nós, ter pago por nossos pecados ali, ele ainda teria um dia bastante movimentado, o dia seguinte. No dia seguinte, Jesus foi, resumindo, ele foi traído na mesma noite por Judas, foi julgado, condenado, até mesmo pelas pessoas que diziam: "Solta Barrabás, crucifica Jesus, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o." As pessoas pediam a crucificação de Jesus. Isso nos faz pensar: será que nós estaríamos entre aquelas pessoas? "Ah, não, mas o irmão Luiz, irmão Souza, eu amo muito o Salvador. Eu jamais faria algo desse tipo." Mas quando ele nos pede algo que nós simplesmente deixamos de lado, será que nós não estamos voltando e lembrando daquelas pessoas que falavam: "Crucifica-o, crucifica-o"? É só para a gente pensar. Se nós o amamos, guardamos seus mandamentos. Irmão Souza, eu não sou perfeito, eu não sou perfeita. A gente sabe disso. Mas existe uma disposição em ser. Quando nós erramos e reconhecemos nosso erro, nós vamos falar sobre isso ainda no futuro, e nós abandonamos o erro, sim, nós começamos a entrar no caminho da perfeição e no caminho do Salvador. Quando as pessoas falavam "crucifica, crucifica", ele foi condenado à morte por crucificação. Ele carregou, ele foi humilhado e cuspido e espancado. Ele carregava a sua própria cruz de madeira. E lá na cruz, depois de todo o sofrimento do Calvário, daquele caminho todo até a cruz, lá no Monte do Calvário, ele disse o seguinte: depois de sofrer na cruz, gritou em agonia: Deus meu, por que me desamparaste?" Na hora da maior angústia, o Pai retirou o seu espírito para que Jesus terminasse de sofrer o castigo dos pecados de toda a humanidade e tivesse a vitória completa sobre as forças do pecado e da morte. Quando o Salvador soube que seu sacrifício havia sido aceito pelo Pai, exclamou em voz alta: "Está consumado." Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Baixou a cabeça. E voluntariamente entregou o seu espírito. O Salvador estava morto. Um violento terremoto sacudiu toda a terra. É realmente difícil de imaginar, de entender o tamanho da obediência de Jesus. Ele sabia que ele poderia tomar a sua vida novamente, mas ele sofreu como filho de uma mãe mortal tudo aquilo que ele não quer que nós soframos.
Para isso ele ensinou o seu evangelho, estabeleceu a sua igreja, estabeleceu apóstolos, para que pudesse ser pregada a toda a criatura o seu evangelho e não precisássemos sofrer assim como ele sofreu e entregou a sua própria vida. Após a sua morte na cruz, alguns amigos levaram o seu corpo para uma tumba, onde ele permaneceu até o terceiro dia. Durante esses 3 dias que Jesus estava lá na tumba, ou melhor, que seu corpo estava lá na tumba, seu espírito havia saído do seu corpo, o seu espírito foi organizar o trabalho missionário em favor de outros espíritos que precisavam receber o seu evangelho. Isso você vai ver em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 a 20, e também em Doutrina e Convênios. Muita gente pergunta, mas como assim, irmão Souza? Jesus estava morto, o seu espírito foi pregar a outros espíritos, pregar o evangelho, organizar a obra missionária. Sim, isso é verdade. Ele estava com as pessoas que tinham morrido, por exemplo, na época de Noé, como a própria escritura diz, e as pessoas, ele estava organizando a obra missionária lá. Este é um ponto super importante, que você que não faz parte da igreja ainda, pesquise sobre isto. Foi um dos motivos que me fez conhecer o evangelho verdadeiro do Salvador. A obra vicária, a obra que o Salvador participou quando ele estava morto naqueles 3 dias. No terceiro dia, que era um domingo, ele retornou ao corpo e o levantou de novo. Ele foi o primeiro a sobrepujar a morte. A profecia que dizia, era necessário que ressuscitasse dentre os mortos, está em João capítulo 20, cumpria-se. Logo após a ressurreição, o Salvador apareceu aos nefitas e estabeleceu também a sua igreja nas Américas. Ensinou o povo e abençoou-os. Essa tocante narração, essa tocante história encontra-se em 3º Nef, capítulo 11 ao capítulo 28. Nós iremos finalizar a aula de hoje, que eu sei que ficou um pouco grande, mas para quem quer e para quem gosta, pode ser 2 horas de vídeo, só vai assistir, entusiasmado. Para quem não gosta, para quem não tem o desejo, 5 minutos é muito tempo. E para quem quer, 1 hora é pouco tempo, não é? Então agora nós vamos ver o sacrifício de Cristo mostrou o seu amor pelo Pai e por nós. Ou seja, o seu sacrifício mostrou o seu amor pelo Pai Celestial e por nós. Jesus ele ensinou, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. João 15, capítulo 15. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Eu vou repetir para que a gente possa meditar sobre essa escritura. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. João capítulo 15, versículo 13 a 14. Espontânea e humildemente, ele passou pelo amargo do Getsemane e pelo sofrimento da cruz. Espontânea, de livre vontade, para que pudéssemos receber todas as bênçãos do plano de salvação. Para recebê-las, nós precisamos achegar-nos a Ele, achegar-nos a Cristo, arrepender de nossos pecados e amá-lo de todo o nosso coração. O Salvador falou, e este é o evangelho que vos dei, que vim ao mundo para fazer a vontade de meu Pai, porque meu Pai me enviou. E meu Pai enviou-me para que eu fosse levantado na cruz, e depois que eu fosse levantado na cruz, pudesse atrair a mim todos os homens, a fim de serem julgados por suas obras. Porque aquilo que me vistes fazer, isso fareis. Portanto, que tipo de homens devereis ser? Em verdade vos digo que devereis ser como eu sou. Nós chegamos ao final da lição de hoje, uma lição muito especial, uma lição que é um grande resumo, digamos assim, do plano de salvação de Deus, onde o Salvador se ofereceu, veio à terra, cumpriu com a sua promessa, cumpriu com a sua missão e nos deixou a oportunidade, o privilégio de conhecermos o Evangelho. Ele nos diz o que nós precisamos fazer para, fazendo, não sofrer assim como ele sofreu. Ele nos disse que tipo de pessoas devemos ser. Em verdade, ele diz que devemos ser como ele é.
Irmão Souza, como é que eu vou ser como Jesus Cristo é? Olha, nas Escrituras Sagradas e nas revelações modernas nós aprendemos que à medida que nós vencemos as nossas fraquezas, nós vencemos o homem natural, nós nos tornamos mais próximos a Cristo. Como ele mesmo disse em Mateus, sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. No livro de Mormon, nas Américas, quando ele veio estabelecer sua igreja aqui, ele disse, sede vós, pois, perfeito, como eu sou e o vosso Pai que está nos céus. Ele já era perfeito. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero finalizar essa lição testificando para vocês que Jesus, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Redentor, ele é o Cristo prometido. Todos os profetas que falaram dele antes dele nascer e todos os profetas que falam dele depois que ele nasceu testificam que ele é o Cristo. Não somente isso, mas os nossos sentimentos, o Espírito Santo que toca o seu coração quando você ouve a mensagem, testifica que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Quando você lê os relatos do Salvador nas Escrituras e você sente o amor dele por você, você também entende que ele é o nosso Salvador. Para finalizar, quero falar para vocês que este final de semana, sábado passado, nós fomos ao Templo de Recife. E lá eu tentei fazer alguns vídeos, mas o meu celular, a câmera não é legal, ele não gravou muito legal. Conversei com o irmão Fábio Escobar, lá do templo, que é o responsável pelas filmagens. Ele me orientou direitinho como é que faria as filmagens, mas infelizmente a qualidade não deu legal. Então eu vou melhorar o canal, eu vou providenciar uma câmera ou um estabilizador para que as imagens sejam bem legais. Que eu quero trazer para vocês aqui o dia de sábado no Templo de Recife. As pessoas, as caravanas, os amigos que a gente encontra lá, é maravilhoso. Encontrei diversos amigos, Zé Roberto, Laércio, vários amigos assim que eu não via há um bom tempo. Irmão Daniel Santos, com seu filho que está indo para a missão em setembro, mês que vem. Muita gente e conheci novas pessoas. Conheci gente lá de Recife, gente das Alagoas. Então é maravilhoso ir ao templo, além, é claro, do que a gente faz lá dentro do templo, as ordenanças sagradas, que também foi maravilhoso. Estando lá, eu visitei a lojinha da igreja, do Templo de Recife. Comprei este livretinho aqui, ó. São Força dos Jovens, chamado Força dos Jovens. Esse mês seria Aprender a Ouvir o Senhor. Achei bem legal, tá? Comprei também a revista Lia Rona. Você pode falar assim para mim, mas Luiz, por que você comprou a revista Lia Rona? Porque tudo isso está no aplicativo da Biblioteca do Evangelho. Eu comprei aqui a revista Lia Rona dos meses de junho, dos meses de julho e do mês de agosto também. 3 exemplares de Lia Rona eu comprei. Aí você pode falar assim, irmão Souza, quanto que é isso aqui? Cada revistinha dessa, R$1,85. R$1,85. E tem de graça no aplicativo do Biblioteca do Evangelho no celular. E no computador também, tá? Na internet. Mas eu quis comprar porque eu quero ler com tranquilidade no meu quarto, né? Sentar no celular e tal, então vai ser bem legal. Tá bom? Quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, deixe o seu comentário que é importante, é muito importante para o engajamento do vídeo, mas somente se você de fato gosta dos nossos vídeos, do nosso conteúdo. Eu sou muito grato por ser membro da igreja, sou muito grato pela experiência que eu tenho vivido. Eu tenho encontrado pessoas que têm criticado a igreja, que têm feito vídeos contra a igreja, e eu acho que isso é normal. Isso sempre houve e sempre haverá. E as pessoas têm todo o direito de exercer seu livre-arbítrio, de pensar de uma forma A, de uma forma B, X ou Y. Eu falo por mim, não falo pelos outros e nem falo pela igreja, eu falo por mim mesmo. Sou muito feliz por ter conhecido o Evangelho aos 16 anos de idade, através de um amigo chamado Ailton Vicente Cababon. Hoje ele está em outra igreja, mas ele me mostrou o Evangelho. Mais de 30 anos atrás. Conheci através de jogar futebol. O irmão me chamou para jogar futebol na igreja. Eu fui, gostei, conheci os missionários, mas só me batizei quando recebi um testemunho do Evangelho. E hoje já não jogo mais futebol há um bom tempo, mas o Evangelho ficou marcado aqui. Meus irmãos e minhas irmãs, um abraço para você. A gente se vê no próximo vídeo. Eu espero que você esteja gostando e participe conosco, interaja conosco aqui no vídeo. No próximo capítulo, nós teremos o capítulo 12. Aí você vai
entender ainda mais o significado da palavra a expiação. Até o próximo capítulo. Beijão. Até a próxima.